Queridos irmãos da Igreja Cristã Evangélica Vale do Sol, hoje, como anunciado, estamos aqui com o pastor Felipe Pessoa. O pastor Felipe Pessoa está plantando igreja lá em Curitiba, uma igreja novinha saindo aí, e já esteve conosco recentemente, vocês vão lembrar dele, para um bate-papo. Lembra? Tem que lembrar, que isso não faz tanto tempo assim. Para um bate-papo, né? Um bate-papo dentro do assunto da plantação de igreja, falando sobre Covid-19, falando sobre os desafios da igreja nesse período, né, de pandemia e pós-período de pandemia também. Enfim, nós estamos muito felizes e louvamos a Deus pela vida do pastor Felipe Pessoa, grande amigo meu, e tenho certeza de que visto que o que fomos falar aqui tem a ver com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, dentro de uma cosmovisão bíblica e dentro de assuntos pertinentes ao reino do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, Felipe Pessoa. Como que está o clima aí, primeiramente? Como vai a família? Como que você está reagindo aí aos desafios, né, posso até falar de reclusão, né? Praticamente uma reclusão. Boa noite, pastor Henderson. Boa noite a toda a igreja. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, pelo convite. Estou bem, graças a Deus. Fernanda, o Daniel e a Mariana. Inclusive, hoje é o aniversário da Mariana, 2 aninhos. Então a gente parabéns, já teve Mariana. 2 aninhos já? Obrigado. 2. A gente teve a oportunidade agora há pouco de cantar um parabéns, né, para ela, de estarmos juntos ali numa palavra de oração também. E tudo de forma online, né? Tudo de forma virtual. No seu caso, nesse momento, não seria diferente, a não ser que seus pais viessem, né? Fossem aí, né? Então, eu não duvido, sabe? Porque ano passado, por exemplo, no aniversário do Daniel, o meu mais velho, a tia e o tio vieram. Então vieram para estar aqui para poder estar com ele no aniversário. Porém, agora tudo tá assim, comemorando aniversário virtual, todo participando, faz uma live ali na hora do parabéns, né? Eu mando um bolinho, é só pelo o bolinho, é só aqui no celular, para poder ali, enfim, mandar alguma coisa. E de fato tem sido um tempo bem distinto daquela oportunidade que estive aí com vocês para cá. Praticamente muita coisa mesmo mudou, né, em termos do pensar a igreja, na ideia do igreja saudável, de uma igreja crescente, pujante, que agora no mês de abril faria o seu culto público, né, pela primeira vez, um culto público num lugar público, né, um local alugado por nós, um café, né, aqui em Curitiba. E isso não foi possível por soberania de Deus, por um ato dele de nos mostrar alguma coisa, nós que somos salvos e para aqueles que ainda não fizeram a sua confissão pública. Então, são vários os desafios, o desafio pessoal, o desafio familiar, o desafio como líder, pastor, como alguém que é um entusiasta, né, dessa questão do online, dos meios de comunicação, do ministério de multimídia da igreja. Então é algo que eu sempre defendi, desde 2000, ou um pouquinho antes, né, no início ali da minha caminhada no seminário, eu já pensava sobre isso. E agora chegou um momento onde todos nós
né, numa medida aí coercitiva, todos nós somos colocados dentro desse ambiente, o ambiente do online, né, com várias ferramentas, inclusive agora, né, a gente podendo fazer uso dessa ferramenta, né, e para a glória de Deus. Amém. Muitos de nós, inclusive eu, né, nosso projeto multimídia estava iniciando, engatinhando, estávamos começando sem equipamento e, de repente, estourou tudo isso, a gente correu atrás e aprendemos. Teve assim, que colocar em produção e vamos lá. YouTube, né? Enfim, usando as plataformas aí, precisando usar, fazendo live, nunca... Já tinha feito uma coisa ou outra, mas, assim, nesse nível, principalmente com relação às pregações, né? E, enfim, a gente vai voltar nesse tema, poderia continuar nisso, mas é importante a gente ter uma palavra, uma leitura bíblica, a gente centrar um pouquinho dentro de um aspecto bíblico mesmo. Sobre plantação de igreja, não tem um texto melhor, né, bíblico, com relação à plantação de igreja, do que Coríntios, capítulo 3, né, versículo de 6 a 9, que fala muito a ideia, ela fecha, né, totalmente a ideia de plantação. Os irmãos abram aí com a gente, 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 6 a 9, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Fecha mesmo, né? Tem todo o aspecto da plantação, e dentro desses versículos, desses 4 versículos, e a pergunta que eu gostaria, para a gente iniciar um bate-papo aí, a gente vai voltar no tema Covid, mas é sobre a plantação de Curitiba, né? Porque, para os irmãos entenderem, o pastor Felipe Pessoa, vocês acabaram de ouvir e ver que ele falou bastante sobre um projeto de multimídia, a ideia de uma igreja com visões contemporâneas, muito, muito presente dentro das redes sociais, ele tem um apelo em cima disso. Enfim, eu gostaria que ele falasse um pouco dessa visão, né, de plantação. E é lógico, hoje existe um desafio, que está sendo um desafio de todos nós, mas o pastor Felipe ele já estava se engajando aí em Curitiba, né, já ia iniciar um culto presencial, e por conta do Covid, teve que adaptar, né, todo o cronograma, o programa de plantação, mas é o que Deus tem nos desafiado a fazer. Né? A gente está indo e no meio do caminho, como diz alguns poetas, né, e já vi vários poetas citarem isso, o caminho se faz caminhando, né? Não tem outro jeito. Perdão a redundância, é bem poético mesmo, né? Quando a gente fala de um processo de plantação de igreja, e sobretudo aqui no meu caso, Renes, eu coloquei como primordial, ou pelo menos ali dentro daquilo que é o primordial, essa parte do Ministério de Multimídias e de Comunicação. E entenda, quando eu falo de primordial, é porque aquilo que é primordial pode ser secundário, né, pode ser terciário, nem você pode mexer isso para alguma parte do seu projeto quando você está criando, quando você está começando a desenhar processos. E muitas vezes eu ouvi de outros plantadores de vários lugares, seja do Brasil ou de fora,
que talvez não exista um processo único estabelecido para a plantação de igreja. Cada caso é um caso. Se eu vou plantar uma igreja numa cidade 400, 500, 700 mil habitantes, é um jeito. Se eu vou para um lugar onde tem 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, é outro jeito. Se eu vou para uma cidade de 30, 40, 50 mil pessoas, é outra maneira. Então, entendendo isso, é que eu falo que é primário, ou seria primário para nós aqui, essa questão primordial da comunicação. E por que eu falei isso, escrevi e falo, defendo isso? Porque a centralidade das escrituras, a exposição do texto bíblico, recorrer à palavra ou entender, como nesse texto de Paulo escrevendo à igreja de Corinto, entender que Deus é quem dá o crescimento e nós somos mordomos, nós somos operadores daquilo que Deus está fazendo, nos leva a entender aqui pessoalmente, como líder, como alguém que vai ser um plantador, um mordomo, diante de um grupo que a gente chama de grupo base, nos faz entender que a centralidade da palavra é sine qua non. A gente não mexe nela. A palavra está lá, Deus está no seu trono, reinando em glória, soberano, com Covid, sem Covid, ele é o mesmo. Ele continua no seu trono, ele continua estabelecido, ele fez o nome de Jesus Cristo acima de todo nome e todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Paulo, mais uma vez, escreveu na igreja de Éfeso. Então, é esse princípio, essa verdade bíblica cristocêntrica dentro da plantação de igreja, no meu caso, e é o que eu tento colocar para todas as pessoas que entram em contato comigo, é uma verdade absoluta. Nós não negociamos a palavra. A essência, ela deve ser a mesma sempre. Seja pessoal, fisicamente, ou seja pessoal, virtualmente. Porque existe, sim, a pessoalidade. Aqui é uma relação pessoal. É virtual, mas é pessoal. É claro que a qualidade desse relacionamento não vai ser a mesma coisa de, por exemplo, quando eu estava aí há pouco mais de um mês atrás, tomando café junto com você, né? Então, essa é a grande diferença em relação a essa questão da plantação de igreja e de um projeto de comunicação sério, apontando para as melhores práticas, apontando para o melhor vídeo, e claro que dentro daquilo que é a nossa limitação. Então, ter alguém que possa te auxiliar, ter algum software, alguma ferramenta, algum aplicativo. Por exemplo, esse aplicativo para mim agora, que a gente está fazendo aqui, para mim é novo. Então, assim, são tantas as possibilidades e que nós fomos forçados, eu fui forçado enquanto plantador, como você colocou, né? Já dado essas questões do virtual, do online, do ao vivo, mas ainda assim aprendendo. Aprendendo por quê? Porque a gente vê que toda essa relação virtual, toda essa questão de comunicação é ferramenta, não é essência, é acessório. Então, como acessório, como é que nós podemos utilizar isso para a glória de Deus? Então, dando sequência na pergunta, o projeto foi desenhado e escrito para que a gente pudesse ter algumas coisas, por exemplo, que nós estamos tendo agora, que é bem o caso aí, Vale do Sol e tantos outros pelo Brasil, de que a gente estava assim, vamos fazer isso, mas vamos fazer com calma para não escandalizar, vamos fazer com calma para não causar nenhum desconforto, vamos para... Talvez algumas pessoas não entendam por que investir no equipamento. Foram perguntas que eu respondi desde o dia do início disso tudo até ontem. Né? Eu compro, qual equipamento eu compro? Devo comprar ou não?
E então, assim, e isso para igrejas como as nossas são organizadas, que existe um planejamento de investimento, existe um planejamento sobre como gastar, em que gastar, como gastar, tudo isso é impactado, para não dizer assim, mudado da noite para o dia. Hoje, ninguém mais vai criticar uma igreja porque ela fez uma transmissão ao vivo. E aí eu não sei se você vai chegar no culto, enfim, nessas coisas todas, na pregação, no louvor e tudo. Mas, assim, se não faz algo hoje, igrejas que são centradas na palavra, que tem uma boa musicalidade, talvez não tenha entendido pela mordomia lá de Paulo escrevendo para os Coríntios, né? Porque se eu não me colocar à disposição para trabalhar, para fazer algo nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, quem é que vai fazer? Se de fato o que planta é um, o que rega é outro, quem é esse um e quem é esse outro? Se nós temos essa ferramenta à mão, por que eu não chamar a responsabilidade agora para poder fazer? Claro, isso existia antes, mas existe agora também. Só que agora, né, por o Covid-19 aí, trouxe toda essa discussão à tona, né? Então, basicamente é isso. Mudamos o projeto, fizemos não é que mudamos o projeto, mas nós fizemos um replanejamento das nossas ações para os próximos 3 meses, né? Repensamos os próximos 3 meses, demos sequência na série que seria tratado, que é a série Liberdade, o Evangelho tratado ali no livro de Gálatas, e provemos para a nossa plantação o alimento sólido, né? Bom alimento, só que startamos um processo que talvez ele só seria iniciado num outro momento. Ou seria iniciado agora no começo, mas de uma forma assim, mais tímida. Vendo o que está acontecendo, o que nós fizemos? Bom, como nós precisamos pregar o evangelho, agora, que é também tempo, vamos aproveitar e vamos gravar isso e colocar vamos subir para as redes sociais, para as mídias sociais, para remir o tempo, para poder aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo. Amém. E a gente vê, né, essa responsabilidade que nós temos com a palavra de Deus, e isso tudo surgindo como novo, né? Nós agora fazemos, os pastores, né, estão fazendo lives, estão sendo youtubers, é uma adaptação, e é uma igreja que está surgindo e surge como algo novo, e nós às vezes não temos nem muito a ideia se estamos sendo de fato igreja dessa maneira virtual, né? Porque são vários os questionamentos, prós e contra, com relação a culto, faz online, não faz, faz só nesse momento, mas eu vejo uma grande oportunidade de ser igreja missional, né? Uma igreja que está preocupada com missões. Eu vejo que você também abre um campo novo, né? Um braço a mais para a igreja. Por exemplo, teve uma transmissão que eu fiz da Páscoa na escola dominical. A minha esposa, ela estava assistindo ao lado, no outro quarto, e ela abriu uma sala de conversa, e dentro dessa sala mais 60 pessoas entraram junto com ela. Pessoas que às vezes a gente não tem oportunidade de falar do evangelho para essas pessoas, que são amigos, são vizinhos, são primos, tios, enfim, parentes, conhecidos, de várias religiões, espíritas, católicos, judeus, enfim.
uma oportunidade que quando você sobe, né, esses vídeos para um ambiente virtual, aí aonde vai chegar, nós não sabemos, mas chega em algum lugar, né? E é a palavra de Deus. Impossível saber. Né? E é a palavra de Deus. E quando, com relação à palavra de Deus, que Deus fala a respeito, é que ela não volta vazia. Né? E essa, só para encaixar agora uma pergunta em cima disso, os desafios, né? Os desafios que a igreja, gostaria que você comentasse um pouco, os desafios que a igreja hoje está tendo, mas dentro dessa ideia, o que vocês, como igreja aí no Sul, em Curitiba, estão planejando. Primeiro, gostaria que você desse dois aspectos, assim, até de uma maneira mais, se quiser aprofundar um pouco, ok? Mas, assim, o que vocês já estão fazendo, pensando nesse momento, né? Você já deu um toquezinho aí, mas o que vocês estão fazendo como igreja hoje e qual a sua perspectiva para pós-pandemia da igreja de Curitiba? Então, hoje nós temos, foi uma pergunta que eu fiz aqui já para o meu grupo base, na verdade, para um pré-conselho, né? A gente ainda não formou ainda, não está formado, mas é um grupo já assim de pessoas que eu tenho conversado com mais frequência sobre assim, o que está faltando, né? Então, assim, o que nós fazemos? Nós estamos com uma série de mensagens no domingo e isso ela é gravada. Então tem um período de música, eu gravo essa palavra previamente. Normalmente na quarta ou quinta-feira é o dia que eu gravo. A gente faz uma edição, coloca isso, a gente está fazendo num estúdio profissional, tem um profissional cuidando disso para a gente. Como eu falei, né, a questão primária lá de fato, então assim, os recursos que nós temos já disponíveis aqui não são tantos, mas nós estamos usando grande parte desse recurso já e direcionando para essa parte da multimídia e da comunicação. Só para abrir um passo, porque eu não expliquei, talvez não tenha explicado na primeira fala, a comunicação é aquilo que é pedido pelo próprio Cristo lá em Mateus 28. Indo pelo caminho, preguem, comuniquem. Né? A ideia da pregação é a ideia da comunicação. Como é que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? E como crerão naquilo ou naquele de quem nada ouviram? Então, para elas crerem, para que haja a crença em Cristo, fé em Cristo, né? Não é a fé na fé, é a fé em Jesus Cristo para a salvação, é preciso que haja comunicação. E tem que ter o receptor. Aí há uma comunicação. Senão não tem que ter a mensagem, tem que ter quem fale a mensagem e quem recebe. Senão não tem como ter comunicação. Então nós entendemos a comunicação dessa perspectiva. É esse o valor que nós damos para a comunicação aqui. Então nós vamos para um estúdio, gravamos ali, juntamos um bom áudio, uma imagem, o máximo que a gente consegue, produzimos uma boa vinheta, boa imagem, um designer coloca para a gente junta isso e disponibiliza. Essa seria a ideia de uma transmissão online, mas não ao vivo. Não é ao vivo, é online. A gente entende aqui, né, por enquanto, que o online não precisa ser ao vivo. O online já atende a nossa demanda. Só pegando um gancho, aí você interage na hora que está transmitindo o vídeo. Sim. Ali, você tem essa interação com o seu público? Sim, porque eles podem participar através do próprio chat. A gente utiliza o YouTube. Durante a transmissão daquele momento de música aí, da exposição do texto bíblico, o chat está ativado, então eles podem participar ali e sempre há os comentários pós-culto ali no nosso grupo mesmo de WhatsApp. Então tem sempre um comentário
alguma palavra que ficou marcada, alguma coisa, uma frase, uma aplicação. Sempre alguém coloca ali alguma coisa no WhatsApp e é interessante observar que tem um retorno, talvez um retorno até maior, ou um feedback, né? Não é que o retorno vidas, isso aí realmente a gente só vai saber pós-Covid, né? Já iniciando aí a resposta da parte B da pergunta. Então, a gente só vai saber isso depois. Mas agora, esse feedback, pastor, gostei disso ou daquilo, a frase que ficou. Então, assim, você, pela frase que marcou aquela pessoa que comentou ali alguma coisa, ou ali no chat mesmo do próprio YouTube, você, opa, essa parte aqui, então, é boa para isso. Então, você consegue, então, mapear um pouco melhor aonde você pode melhorar dentro de uma série de sermões expositivos. Como a gente prega expositivamente, com uma série de sermões, então, no próximo, você já consegue melhorar um pouco ali, uma transição, uma aplicação. Na quarta-feira, né, como hoje, a gente reúne um grupo, o nosso grupo de relacionamento, que é o nosso grupo base. Então, só que isso é privado, a gente faz por alguma plataforma dessas, de Hangouts, Meeting, Zoom, agora essa aqui que eu gostei. A gente reúne, né, esse grupo para poder falar e discutir sobre esse material, né, que são Excelente. os marcas de uma igreja saudável. Então a gente já estava caminhando, a gente voltou para poder começar desde o princípio aqui, o Deus Trino, enfim, de tudo aqui, até para entrar nas marcas aí de uma igreja. Então esses são os dois momentos. E hoje, exatamente hoje, quarta-feira, dia 22 de abril, nós vamos iniciar mais um momento. Dia do descobrimento do Brasil, né? 22 de abril. Do aniversário da Mariana. Aniversário da Mariana, que é tão importante quanto. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, hoje nós iremos propor, pastor, mais um momento que vai ser um momento de oração. Nós entendemos que nós precisávamos fazer um chamamento à oração do nosso grupo base. A gente estava orando individualmente, sempre compartilhando, né? Olha, seu pedido de oração, tal, tudo, alguma coisa assim. Só que a gente entendeu, né? Que... Oi? Por grupos de WhatsApp. Isso, né? Isso, exatamente. Só que nós entendemos que devemos criar também um momento, né, para, como uma reunião como essa, a gente está definindo o formato ainda, mas assim, 20, 30 minutos com uma oração, com um cronograma de oração já para que cada um possa interceder por alguma coisa. Então, assim, os grandes momentos da história do cristianismo se deram no meio de angústia, se deram no meio de tribulação, se deram em ambientes de perseguição. Então, assim, não vejo que nós estejamos vivendo perseguição ainda, não entendo isso. Mas meu pai diria para colocar as barbas de molho. Então, assim, a gente já fica já atento com aquilo que está acontecendo. Mas estamos vivendo um momento nunca antes visto. Nenhum pastor pastoreou em tempo de pandemia. Nenhum pastor aqui, dos hoje ativos, nenhum pastor pastoreou em tempo de pandemia. Então, assim, é novo para todo mundo. Então, nós entendemos que as nossas orações individuais ou familiares, né, nosso tempo de devoção, de culto doméstico, era bom, está sendo muito bom. Estamos incentivando isso, inclusive, mas nós precisávamos ter esse momento de oração juntos. Orar mesmo que virtual. É possível orar juntos também virtualmente. Então, vamos orar, vamos buscar a Deus. A gente vai criar, então, um terceiro momento dessa interação. E interação, interatividade, conexão é um assunto muito importante porque ele não se dá simplesmente no online, no virtual. A gente liga, conversa com as pessoas ou faz uma chamada de vídeo individual para poder diminuir
diminuir eu ia falar gaps, né? Esses intervalos, sabe, esses canyons que estão criando, que muitas pessoas estão criando. A gente está tentando diminuir para manter, mais uma vez, né? Para todos que estão... a gente está falando aqui de um ambiente de plantação de igreja. Um grupo que se reuniu pouquíssimas vezes e que iria passar a se reunir e nós fomos parados. Então a nossa afinidade ainda é muito pequena, ela é ainda muito superficial. Então, como prover uma melhor afinidade ou como manter esse grupo afinado como uma orquestra para que na hora, aí eu vou agora para o pós-Covid, tá? Para que na hora que todo esse momento finalizar, para que nós estejamos afinados e ensaiados para poder receber possíveis pessoas que foram evangelizadas, para podermos ser igreja e permanecer igreja, como o escritor dos Hebreus alerta, para que nós não deixemos de nos congregar. Então, essas respostas que nós precisamos dar enquanto uma igreja que está sendo gestada dentro de uma cidade de quase 2 milhões de pessoas, precisam estar prontas para que elas possam ser oferecidas da melhor maneira e com a maior clareza possível. Nós precisamos e estamos engajados nisso. Responder perguntas que estão sendo feitas agora na pós-modernidade, 2020, Covid-19. Nós não queremos responder perguntas da década de 70. Nós não queremos responder perguntas da época da transição do rádio para a TV. Nós não queremos responder se televisão é do capeta ou se internet pode ou não pode. Agora mudou a discussão. Se em 2010, eu brinquei, né? Se em 2010, brincando com algumas pessoas, há 10 anos atrás a internet era demonizada, do tipo, não, a internet é do capeta, não, não, rede, não, internet negativo. Em 2020, bem-vindos, irmão, ao nosso culto online, né? Então, tudo mudou. Então, nós queremos estar atentos. É uma cosmovisão cristã, cristocêntrica, uma teologia bíblica, não apenas sistemática. Então, eu quero mostrar, né, a outra parte, além do prover o alimento. Então, como que a gente está manifestando isso? Então, assim, a gente já ajudou uma vizinha de um dos membros aqui que estava precisando de ajuda, já fomos pontuais com ela. A nossa participação na rede social, por ser ativa, chegaram pedidos de ajuda para nós. Então, assim, hoje mesmo você recebeu o pedido de uma senhora que tem uma criança, acho que são 2 ou 3 crianças, que precisam de leite, de roupa. Aqui esfriou, né? Aqui a temperatura baixou esses dias. Vieram chegar pela internet. Vão permanecer? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Domésticos da fé? Nós não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Mas nós estamos atentos a toda essa questão bíblica. A questão bíblica, de fato, durante todo esse tempo. Bom. Foi. Ok, meu querido. Deu para ter uma perspectiva da ação, deu para ter uma perspectiva do que a igreja está fazendo, isso é muito bom. A gente sabe que o desafio de uma plantação de igreja, ela passa por um período de relacionamento, né, de conhecer as pessoas. Eu sei que você deve estar tendo essa dificuldade, porque quando foi abrir a igreja, de repente se fecharam todas as outras, né? Então o pessoal veio tudo para casa e agora começa então um processo de distanciamento social e para os pastores e líderes da igreja precisa, como o irmão bem colocou, o pastor colocou, foram criados esses distanciamentos, esses canyons, né? Esses espaços entre
a liderança da igreja e os membros. No caso seu aí, nem a liderança, informação, membresia, informação. Está sendo formada. Apesar de ser agora também poucas pessoas e você, né, mais fácil dar conta desse grupo, mas a gente aqui também, como reuniões online, amanhã tem uma com os postulantes, a gente não para. No meu caso, particularmente, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava no sentido até de tanto na parte de atenção como na parte da rede social, de ficar ligado, de fazer reuniões, de buscar, porque eu tive que adaptar também todo o meu programa de pregação, né? A pregação expositiva, eu vejo que agora eu tive que dar uma segurada, né? Não tinha ainda iniciado um outro livro, estou dando uma segurada, entendendo que agora eu posso fazer mais aplicações, expositivamente também, mas fazer um pouco mais de aplicação do que a própria palavra expositiva mesmo. Mas um pouco mais sobre o pós-pandemia, quais são as lições, o que você tem percebido, quais são as lições, além da parte de comunicação, que a igreja ela está tendo nesse período de pandemia, e o que vai ser benéfico, pode ser até num ponto de vista otimista, porque o plantador geralmente tem uma visão otimista das coisas, né? Pelo menos é o que eu percebo. É uma característica do plantador ser otimista. Eu, particularmente, como pastor, e quem me conhece sabe disso, eu sou otimista por natureza. Eu olho sempre as coisas com otimismo, sabendo que Deus, as coisas vão piorar. A ideia não é melhorar no sentido de escatológico da coisa, mas eu sou otimista de achar vai ficar tão bom que vai ser o céu. Nem tanto, né? Mas assim, eu penso que essa volta das reuniões na igreja, eu acho que vai vir um pessoal um pouco mais firme, um pessoal que está entendendo mais o que é estar junto, vai dar mais valor à comunhão, vai dar mais valor ao partir do pão, vai dar mais valor do abraço, do beijo, sabe? Pelo menos é uma visão talvez otimista da minha parte, mas é algo que eu estou percebendo e penso que vai ser dessa forma. Que o distanciamento e esse culto online, eu vejo pelos comentários dos irmãos, eu vejo que isso é provisório, né? E quando voltar as reuniões, o pessoal vem que vai vir, né, uma massa para a igreja, todo mundo feliz da vida de estar junto. Né? Essa é o que eu tenho percebido nos comentários dos irmãos. Não vê a hora de estar junto de novo. Entende que isso é provisório e não troca a comunhão da igreja por um culto ou por uma transmissão. Né? Essa é a visão que eu tenho tido e é a percepção que eu tenho tido com o meu público aqui. De uma maneira geral agora, não especifiquei o meu grupo, né? Mas de uma maneira geral, o que você entende que a igreja, quais são as lições que ela está aprendendo e o que pode melhorar, primeiramente, se depois você quiser já comentar o que pode piorar também, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que ficou bem claro agora que a responsabilidade não é só... Ficou muito claro agora. Porque cada cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro, que entende a mensagem do Evangelho de Cristo, de arrependimento, de confissão de pecado, ele entendeu que ele pode ser um evangelista. Ele pode ser um discípulo que faz outro discípulo. O smartphone, um compartilhar de um link da transmissão,
a experiência de pessoas que talvez nunca pisariam dentro do prédio, né, que a gente chama de igreja, aquela construção, aquele prédio, talvez pessoas nunca pisariam lá, consideraram, essa palavra é importante, eles consideraram ouvir algo, ouvir uma aplicação de um texto bíblico, ouvir uma transmissão de algo que o pastor está colocando. Então, chamou essa responsabilidade. Eu acho que uma lição que a gente tira aí disso é. Então, cada um, Deus está realmente, ele usa todas as coisas, e aqui eu quero fazer menção do texto de Efésios, capítulo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, esse entendimento do corpo é muito importante, porque quando você entende o corpo do qual Cristo é a cabeça, você sabe que você tem uma função. Então você não pode fugir dela. Você não deve fugir dela. Como cristão, nós estamos vendo que nós temos a nossa responsabilidade. Porque a missão não é nossa. E nós estamos vivendo com um propósito. E Deus, ele sujeita todas as coisas sobre o próprio Cristo, como estrado dos seus pés, debaixo dos seus pés. Nós estamos entendendo isso agora. Em segundo lugar, acho que uma outra lição que a gente aprende é que ter saudade é bom. Lamentar é bom. Murmurar, não. Mas lamentar, eu acho fantástico essa questão do... tem pessoas que estão murmurando contra Deus. Mas tem pessoas que estão lamentando diante de Deus. Então, do lamento, a gente vê lamentações, a gente vê isso na... Não é uma murmuração, é o entendimento do momento que está vivendo, que está construindo um caráter aprovado em muitos cristãos. Aquele que estava sujo está se sujando mais. Isso é fato. Quem não ia, quem não se envolvia, quem não se comprometia, veja, ir, envolver e comprometer. É uma escalada. Quem não está indo, vendo, que não estava se comprometendo, esses vão continuar onde estão. Porque talvez eles nunca estiveram. Né? Aquela coisa bem escatológica. Né? Talvez não fosse porque nunca tenha. Mas eu estou vendo isso. Então, a lição que eu tô... Agora, aqueles que estavam ali mornos, não, hoje eu vou, crente por escala, né? Hoje sim, hoje não. E esses aí, de fato, escolhidos pelo próprio Deus, depois que passaram esse momento, o seu caráter está sendo provado. Eu gosto do texto devocional de Provérbios 25, só para fazer aqui um momento merchandise, né? Eu esqueci desse momento aqui. Eu estou gravando um podcast, colocando no YouTube, nas redes sociais, aí, nas mídias sociais, Spotify. Então, assim, a gente criou também esse é um devocional diário. Então, o dia 25, do dia 25 o de sábado. Eu preciso viver isso todos os dias, Jesus. Sabe? Uma mensagem importantíssima, que Deus, ele tira da prata a escória para que saia o material para o seu fundidor. Então, Deus está usando esse tempo, eu acredito assim, é a minha forma de entender esse momento, usando esse momento para forjar o caráter de muitas pessoas, para que obreiros aprovados sejam despertados, sejam formados, sabe, os presbiteráveis, os jovens vocacionados. Então, eu quero me dirigir até essas pessoas. Esse é um
momento, sabe? Esse é o tempo, é o momento de você se posicionar. Eu quero, eu vou assumir um compromisso diante de Deus de ser um ministro aprovado da palavra, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem, leitura. Porque uma coisa que a gente é que a desculpa do tempo ela nunca existiu. E agora pronto. Então, está provado agora que nunca foi uma questão de tempo, sempre foi uma questão de caráter. E se é uma questão de caráter, e se nosso caráter é moldado e formado de acordo com Cristo, então esse é o momento. Né? Eu sou otimista por isso. Por quê? Porque eu estou vendo igrejas que estão padecendo, vão fechar. Como assim? Vai fechar. Porque era simplesmente igreja com hino. Eram igrejas que estavam vivendo de simplesmente ali do evento de uma coisa e agora tiveram que entender a palavra. Ou é palavra, ou então não é. Uhum. Então nós temos que ter isso nas nossas mentes, no nosso coração. Do ponto de vista negativo, eu vejo que tem muitas pessoas que vão usar isso deliberadamente para não voltarem não voltarem para dentro de um prédio, para não estarem ali. Mas eu tenho minhas dúvidas se essas pessoas de fato entenderam a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Tenho minhas dúvidas sobre o plano, o entendimento do Deus, do plano de salvação por meio de Jesus Cristo. Então, eu não posso, eu nem sei se eu não sei, não tenho ainda uma opinião formada se eu fico triste ou não por essas pessoas. Eu tenho que me preocupar com aqueles que pode fazer parte da escória, né? No sentido talvez de purificação também. a ideia do joio e do trigo, né, para a gente poder trazer para o Novo Testamento. Então, essa é a mesma ideia. Não sei, não consigo me entristecer com esse lado negativo. Lógico, o desejo do meu coração é que essas pessoas sejam salvas. Eu oro por 1.900.000 e poucas mil pessoas, quase 2 milhões de pessoas aqui de Curitiba, para que elas sejam salvas. Para que as outras igrejas que não pregavam a palavra passem a pregar a palavra. Mas nós sabemos que tem muitos que não vão ouvir, não ouvirão a voz que está falando, que não ouvirão as lives, as transmissões e, enfim, os cultos, né? É importante a gente também ter noção, né? E da mesma forma que Deus às vezes usa um governante, usa um rei, usa uma autoridade para trazer juízo com relação àqueles que obedecem ou não às leis ou à palavra de Deus, aplicando aí para a palavra de Deus, também eu acredito que esse momento de pandemia, esse momento de dificuldade, de reclusão, de isolamento social, ou como você quer chamar, também seja um momento de poda, também seja um momento de poda. Como o pastor bem disse, aquele que já não estava fazendo, vai se afundar mais e não fazer. Vai pegar esse momento que está à toa, vai pôr o pezão para cima, vai, em vez de ler um livro, de abrir o tablet, de repente numa pregação, né, de alguns e bons pregadores, né, que a gente encontra por aí. Tem que saber, às vezes aquilo que é bom para ela ver, porque ela não está acostumada a isso. Mas ao invés de fazer isso, muitos vão, pelo contrário, vai assistir só a Netflix, vai assistir só filme, vai se voltar só à internet, vai se afundar nos vícios, enfim, é o que pode estar acontecendo com alguns. A minha oração é para que, pela misericórdia de Deus, esse tempo
que ela não pode ter mais desculpa de não ter tempo para orar, não ter tempo para reunir com a família, não ter tempo para ler a palavra de Deus, ela possa, nesse momento de reclusão, nesse momento onde ela precisa até reinventar a sua agenda para organizar aquilo que não fazia e precisa fazer, então ela pode aproveitar esse tempo, e minha oração é esse, se encaixe nisso, mas eu também sei, eu sou de acordo com o pastor, que quem não está fazendo vai aproveitar esse tempo para não fazer mais ainda, vamos colocar assim, né? E é importante lembrar, pastor, que o sábio em Provérbios, ele vai condenar veementemente a procrastinação e a ociosidade. Sim. Então, é um momento de nós nos posicionar. É um momento de nós termos uma postura diante de toda essa... É um momento de nós nos devotarmos a Deus. E esse é o momento, essa é a hora. Assim, eu vejo o que está acontecendo como a grande chance da igreja realmente dar respostas pontuais e específicas, sem brigas, sem guerras de poder, mas específicas sobre o Evangelho, a mensagem da cruz de Cristo. Isso. Cortou um pouquinho no final aí, mas entendi aproveitar esse tempo que poderia otimizar melhor o tempo para não ficar em ociosidade, né? E buscar exatamente o verdadeiro sentido da cruz, né? Eu acho que é isso que como crentes precisamos fazer. Se nós agora estamos longe, por exemplo, da ceia do Senhor, com contato da igreja, eu fiz uma palavra no dia da ceia. Eu entendo que a ceia do Senhor ela tem 3 instâncias, né? Ela tem 3 instâncias. Primeiro é ela com Deus. A ceia do Senhor é o entendimento do cristão, que ele tem que se identificar, assim como o batismo, se identificar com a carne, com a morte de Cristo, com o sangue derramado por ele ali na cruz, e que esse ato ele foi muito importante para que a pessoa ela tivesse e isso ela tem que fazer um exame diariamente. O sentido da ceia do Senhor, ela tem que fazer isso diariamente. Essa é a primeira instância da ceia, vamos colocar assim. A segunda instância é quando eu, como sacerdote do lar, eu devo passar isso à minha família. Eu tenho que fazer com que a minha família entenda exatamente essa identificação com a morte de Cristo. A gente está falando da figura da ceia do Senhor, né? Uhum. Então, como sacerdote do lar, eu vejo até uma certa autoridade em praticar a ceia do Senhor, mesmo que ela não seja, posso até praticar ela com mesmo, você sendo sacerdote, sabendo o que está fazendo. Se você não sabe o que está fazendo, melhor não fazer. Mas como sacerdote, eu até vejo que é possível fazer. Um membro, um pai, né? Isso tem que ser um homem, Deus colocou o homem como sacerdote do lar, ele pode muito bem educar a sua família nesse princípio. Agora, isso é muito diferente da terceira instância, que é a ordenança de Cristo. Nenhuma das outras instâncias tem a ver com a ordenança da ceia do Senhor que Cristo deixou, que é uma determinação para a igreja. O princípio ali, o valor desse princípio, está lá em 1 Coríntios 11, ele fala sempre da presença. Quando reunides, quando estiverem juntos, quando forem fazer. Então, essa terceira, nada substitui essa terceira instância. É o momento da igreja, é o momento dos membros praticarem essa ideia da morte de Cristo e do valor dessa morte, de redenção, né, de justificação. E ali juntos estão anunciando a morte de Cristo. É o anúncio da morte de Cristo. É o mandamento de Cristo nesse ponto.
Então, eu vejo, até fugiu aqui a ideia inicial aqui, mas é o momento onde a igreja ela tem que entender que tem que estar juntos no momento pós-pandemia. Né? Nem lembro Eu por oro que por eu isso, Pastor né? Renison. Eu oro por isso. Eu oro por isso porque, assim, infelizmente, tem muias pessoas que estão relativizando essas ordenanças, presença, congregar, e isso implica diretamente no entendimento delas sobre o Evangelho de Jesus, A sobre a reunião dos ideia santos, né? Corpo no corpo, né? sabe, aqueles que são unidos e chamados para. Como é que você já está fora e você vai para onde, meu Deus? A lógica humana não se aplica, entende? Eu gosto da questão da lógica e da teologia. Nem na lógica, se você já está fora, como é que você vai para mais fora ainda? É fora do fora, sabe? Não tem. O que é isso? Né? Então a gente precisa pensar. Claro, vou deixar isso bem, tentar deixar isso bem. É tudo muito precoce. Qualquer tentativa nossa é muito inicial. Previsões do que vai acontecer, do que vai ser, de como será. É tudo aqui é tudo muito eu não tenho, imagino que o pastor Henderson também não, nenhuma pretensão de esgotar qualquer assunto e discussão sobre isso, sobre plantação de igreja. Já imaginou daqui, sei lá, se Cristo não voltar antes, né, se Deus não der essa ordem, daqui 15, 20 anos falando sobre plantação de igreja? Será outra Porque realidade, Deus, está sabe, aberto aos Deus assuntos, né? Então, assim, e quantas coisas que estão por vir, sabe? As manifestações, enfim, tanta coisa que pode acontecer. O importante é nós entendermos a união que nós temos com Cristo em relação ao corpo. Ele é a cabeça, ele coloca todas as coisas debaixo dos seus pés e governa todas as coisas, e nós não estamos vivendo de forma independente. Nós nunca vivemos. O ser humano tem essa vontade e necessidade, né, de ser independente. Mas isso não se aplica à luz do Evangelho e da palavra. Nós dependemos de Deus. Nós somos carentes de Deus. Precisamos desse Deus que opera tudo em todos de acordo com a sua multiforma, a sua multiplicidade. É esse o Deus que nós acreditamos. Então, em Cristo, nós temos resposta. Em Cristo, nós temos paradigmas. Em Cristo, nós temos algo para onde ir, nós temos o caminho pelo qual andar. E vale lembrar, pastor Henrique, que assim, eu vou lembrar daquela sua fala. Eu estou chegando no final do dia, acho que eu trabalhei tanto, trabalhei mais do que. Isso é claro. Isso não somente nós, né? Isso aí todas. Por quê? Porque as relações são mais aceleradas. Se a gente puder traçar um paralelo com a questão metabólica do corpo, aquele que tem um metabolismo acelerado queima as energias mais rápido. Aqui é a mesma coisa. Já é a minha terceira live do dia. A gente está aqui conversando. Eu vou para outra agora, daqui a alguns minutos, e a gente está aqui e deixando tudo, esgotando tudo em relações enquanto você conversa com um, o WhatsApp toca, o Facebook toca, a música toca, o seu filho vem, a filha e aquela coisa toda, e você está se doando ao máximo, e você chega no final do dia e fala assim, meu Deus, esgotado. Por quê? Porque as relações virtuais, as relações por meio de aplicativos, de online e tudo, elas são mais rápidas. Acontece tudo muito de forma mais dinâmica. Então, o gasto da sua espiritualidade também é muito mais. Então, por isso que a gente também tem que se cuidar.
É por isso que a gente também tem que tomar, e importância, né, que tem tanta gente está falando sobre isso, a editora cristã fala, a nossa editora fala sobre isso, a importância do culto doméstico, a importância da devoção, é uma parte que você colocou também, né, da devoção, de você estar devotado diante da presença, para entender nele e viver nele. Eu não sei se eu vou ter mais alguma fala, alguma pergunta, mas eu quero deixar isso bem claro. A gente só vive um dia de cada vez. Com certeza. A gente só vive um dia de cada vez. Você não consegue viver amanhã. Você não consegue. Os planos que você fez de férias, os planos que você fez de plantação de igreja, os planos que você fez de viagem, de tudo, acabou. Acabou. Nós somos levados, em medida coercitiva divina, nós somos forçados a viver um dia de cada vez. Entendi. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, hoje eu vivo o que está acontecendo hoje. Amanhã, vamos para o amanhã. Lá no Goiás, eu acho que o governador já abriu, né? Eu vi alguma coisa hoje já durante o dia. Já permitiu alguma coisa, óbvio, dentro dos limites com cuidado e tal, mas já tá liberado. Ou seja, não vai ser uma coisa assim instantânea, vai ser uma coisa gradual. E como é que a gente está se preparando para isso? Hoje, eu preciso me preparar. Se amanhã... me fala aí sobre Jesus. Se te perguntassem hoje sobre Jesus, você poderia explicar o seu senso de propósito, de vivência, de existência, diante de todas essas confusões que estão sendo instauradas? Você poderia clarear isso para alguém? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito. Aqui no prédio onde eu moro, na farmácia e no mercado, que é onde eu tenho ido. Né? Então, se essas pessoas me pararem, se tivesse escrito na minha cara, sou cristão, pastor, e eu tenho uma palavra que vai te tirar do inferno, você saberia explicar? Você traria clareza e responderia questões dessa sociedade aí em São José dos Campos, aqui em Curitiba, em todo o Brasil? Por quê? Porque a ciência não está explicando. Está batendo cabeça. A OMS diz uma coisa, o Imperial College diz outra, não sei quem diz outra. O ministro da Saúde é demitido, vem outro, fala uma coisa, fala outra. A política não está respondendo. Nem a ciência, nem a política, a economia. Guerras de... Tá todo mundo se batendo, pastor. Todo mundo se batendo. Ninguém se entende. Extremamente polarizados. Se os polos estavam antes do Covid, agora então, cada um tomou partido. Mas a palavra, ela continua dando resposta. Ela continua sendo luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Ela continua nos falando em qual direção nós devemos seguir. Então, essa é a minha palavra. É a minha palavra para esse tempo, enquanto plantador, enquanto pastor e pregador de live. Eu vou colocar isso no meu currículo. Eu também. Todos nós vamos. Pastor Felipe Pessoa, gratidão a Deus pela sua vida, gratidão a Deus por esse convívio, essa amizade tão boa que nós estamos tendo, pela coragem de abrir um trabalho num horizonte infinito que é Curitiba, Paraná. Eu sei que os seus olhos vão além de Curitiba, e precisamos de pessoas com essa garra, com essa vontade, com esse entusiasmo, mas também cautelosa, né, com muito planejamento, né, um entusiasta, mas planeja, né, pé no chão, exatamente. A gente vê vários aí, mas sem pé no chão. Você tem pé no chão, tem planejamento, tem coerência, tem palavra, e principalmente a Bíblia, a palavra de Deus. O projeto está firmado em cima da palavra de Deus, em cima do treinamento de líderes, que é
que é o meu viés aqui também, em treinamentos, em discipulado, enfim. É isso que precisa. Eu louvo a Deus pela sua vida, obrigado por esse tempo, foi tão rápido, está acabando, né? Estamos aí no final dessa transmissão, desse bate-papo online. Louvo a Deus, Felipe, também pela sua família e oro a Deus pela igreja de Curitiba para que ela cresça firme e forte e regada aí por Deus, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Prazer. Prazer nosso, pastor Henderson. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, confiança. Toda a igreja aí, Cristã Evangélica Vale do Sol, todo o pessoal que está assistindo. Nós seguimos aqui com um carinho muito grande por vocês, a amizade que eu tenho com o seu pastor e também dispensa cada um de vocês. Então esse é o meu pedido. Caminhem com a gente e vamos juntos até o dia do Senhor Jesus. Obrigado. Amém. Amém. Obrigado a toda a equipe. Deus abençoe.